Olá! Dando continuidade então sobre a nossa reflexão sobre a depressão. A depressão e o autoconhecimento. O que acontece? No vídeo passado, nós falamos a respeito da diferença entre tristeza e transtorno depressivo. Um é normal e o outro é doença. É uma patologia. O que acontece? Para entender a depressão dentro do autoconhecimento, eu comentei também no vídeo passado, que é muito importante a gente conhecer alguns conteúdos e conceitos da psique, que é a nossa casa mental, como ego, self, como que está no vídeo Condomínios da Casa Mental, sobre o egoísmo, raiz de todo mal, sobre culpa, sobre diálogo com as sombras, sobre o auto-amor. Então esses vídeos, eles são a base para entender a depressão. E é como se fosse aprender a fazer raiz quadrada ou uma equação de segundo grau. Eu não entro na escola e começo a fazer uma equação de segundo grau. O que eu preciso para uma equação de segundo grau ou para uma equação de raiz quadrada dentro da matemática? Eu preciso de conceitos básicos. Eu preciso de aprender soma, subtração, multiplicação. Então eu preciso aprender alguns conceitos antes, bem entendido, para depois, com o tempo, eu conseguir entender uma equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, eu também preciso o quê? Entender a equação de primeiro grau. Então, da mesma forma, neste momento do nosso canal, quando nós chegando agora nos transtornos mentais, tem um motivo. Eu preciso desses conceitos anteriores, para que realmente eu entenda esse movimento da depressão na nossa vida. E o que acontece? Eu trouxe para vocês hoje um livro. Neste livro, ele tem um poema, que é um poema que diz muito nessa nossa questão do autoconhecimento, dos nossos diálogos com a sombra. Ele se chama Autobiografia em 5 capítulos, do livro Tibetano do Viver e do Morrer. Primeiro capítulo. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Capítulo 3. Preste atenção, capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim, caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É culpa minha. Saio imediatamente. Capítulo 4. Depois que aconteceu o capítulo 3, tem o capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. Esse poema, Autobiografia em 5 capítulos, ele vem nos falar sobre autoconhecimento. Quando a gente não tem esse autoconhecimento, esse hábito de olhar para dentro, olhar para as nossas emoções, nossos sentimentos, de ouvi-los, de aceitar que eles são visitantes na nossa casa mental e que eles falam tanto de nós e que a gente precisa aprender a conviver com eles
conhecer, administrar melhor, acontece, quando eu não faço isso, acontece nesse primeiro capítulo. Eu ando pela rua e nessa rua tem um buraco. Quantos buracos tem a nossa vida? Quantos buracos? Quantas vezes acontecem fatos que a gente fala, nossa, parece que eu estou sem chão. Parece que o meu mundo caiu. Parece que abriu assim um buraco e eu caí. Né? Então, quantos buracos tem as nossas vidas? Quantas insatisfações, quantas decepções, quantas tristezas, quantas vezes acontecem coisas, quantas e quantas, que a gente não gostaria que acontecesse, que nós não planejamos. Quantas e quantas vezes a gente decepciona com a gente. Existem pessoas que se decepcionam tanto, que se corta, que se machuca, que se moge, que se automutilam. São os buracos da nossa vida. Quem não os tem? Mas aqui há uma diferença. No primeiro capítulo, porque todos eles têm um buraco na rua. No primeiro capítulo, tem um buraco na rua, ele cai. Eu caio. Estou perdido e sem esperança. Porque ele não tem esse hábito, essa filosofia, esse jeito do autoconhecimento. Então ele cai e está sem esperança. Só que o que acontece? Não é culpa minha. Eu caí dentro do buraco. A culpa não é minha. A culpa é de Deus que tirou meu filho. A culpa é dessa doença que veio e me deixou limitante. A culpa é daquele acidente que eu fiquei paraplégico. A culpa é do meu marido que separou de mim. A culpa é do meu desemprego. A culpa é do sistema. A culpa é dos políticos. A culpa não é minha. Aqui, eu entendo que a culpa é uma questão do emocional. Como nós falamos no vídeo passado, a causa da depressão não estão nessas dores. A causa da depressão está na estrutura que eu vivo essa situação. Aí o que acontece? A culpa não é dele. E o que acontece? Leva uma eternidade para encontrar a saída. Então, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos das coisas que acontecem fora da gente, nos buracos que a vida nos apresenta, a gente leva uma eternidade para se equilibrar. E no processo depressivo não é diferente. Porque eu crio uma rebeldia. Eu prefiro ficar dentro do buraco. Porque dentro do buraco eu já conheço. Eu não quero viver. Não quero essa vida que eu tenho. Né? Essas relações que eu tenho. As coisas não é do jeito que eu quero. Não quero viver. Aí eu fico dentro do buraco. E também porque o buraco é um lugar que muitas vezes lá no fundo é confortável. Porque as pessoas vão lá, tadinho, coitado, ele tem depressão. E aí passa a ser o quê? O vitimismo, os ganhos secundários. Então, eu estou perdido sem esperança, não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. No capítulo 2, ele já começou a tomar consciência. Porque do mesmo jeito que tem um buraco, ele finge não ver o buraco. Finge que não é isso. Ele cai do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não olhou, não teve esse entendimento. E aí ele demora assim um tempão. Por quê? Porque ele se coloca, mesmo assim, a culpa não é minha. O movimento não é meu de sair desse buraco. E aí ele fica dentro do buraco um tempão. O capítulo 3, essa pessoa, dessa autobiografia, ela já faz um movimento que é esse nosso movimento do canal, que é o autoconhecimento. E ali ela percebe que ela tem um hábito de cair e ficar, cair e ficar, cair e ficar. Eu tenho esse hábito. Olha o autoconhecimento. Vejo que ali ele está. Ainda assim eu caio, é um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa.
E aí o que acontece? Sai imediatamente. É um movimento do autoconhecimento. Doeu, feriu, não foi isso que eu gostaria de ser nem de fazer? Tudo bem, mas eu sou assim. Eu sou assim e vou buscar me melhorar. Tudo bem que eu gostaria de ser melhor, que as coisas não acontecessem como eu gostaria, mas o que eu vou fazer disso que aconteceu? Isso pode ser um desafio. Eu vou vencer esse desafio. Olha só, né? O autoconhecimento, o diálogo com as sombras. E aí, quando tem esse diálogo, esse autoconhecimento, aceitar que existe um egocentrismo ali, que existe uma vaidade, que existe realmente uma rebeldia. E na aceitação, a gente vai, o que posso fazer? Ir se melhorando. E o que acontece? Sai imediatamente. Todos nós estamos predispostos a ter depressão, a ter esse transtorno. Uma porque ele é uma pandemia. E o que acontece? Mas todos nós, dentro do autoconhecimento, do alto amor, olha o vídeo do alto amor, do alto amor, nós temos condição de cair nesses buracos, porque a vida tem buraco mesmo, mas nesse autoconhecimento, nesse diálogo interior, neste ouvir os sentimentos, eu tenho essa facilidade de cair e sair. E aí, quanto mais eu vou trabalhando essa condição, esse jeito, essa observação, esse diálogo com os meus sentimentos, eu vou fazendo o quê? Entrando no próximo capítulo. Ando pela mesma rua, quer dizer, vivo a mesma vida. Há um buraco fundo na calçada. Existe uma situação que eu não vou gostar. Eu gostaria que ela fosse assim. O que a pessoa faz? Dá a volta. Então há um buraco fundo na calçada, mas eu tenho a opção, a escolha agora, pelos meu autoconhecimento, de dar a volta, de olhar essa situação de outra forma. E no quinto, existe aquele mesmo buraco, ele anda pela mesma rua? Não, ele anda por outra rua. O autoconhecimento se concretizou. Ele se tornou que uma pessoa poderosa. Porque poder não é ter essas coisas materiais, não é ter dinheiro, prestígio. Poder, o grande poder, é eu ter esse diálogo interno, esse autoconhecimento, esse voltar para dentro, esse auto-amor. Tem um livro que ele chama Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Nesse livro, ele é muito interessante, que foi uma curiosidade, de poder sem limite como. E ele vem mostrando todo o livro dele, recomendo, já li ele umas 3 vezes, que ele fala poder sem limite, como assim? É eu ter essa vivência com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Porque eu tendo esse contato, esse lidar com as minhas emoções, nada me abala. Porque eu sei como lidar. Mas para aprender a lidar, eu tenho que conhecer essas emoções, esses sentimentos que nos visitam. Lidar com eles. Saber ali, ele apareceu, está falando de quê? A depressão. A depressão, ela tem como vídeo a raiva, né, a virtude da raiva. A depressão, ela tem uma grande virtude. A depressão, ela tem uma tentativa de autocura interior. E a gente olha como aquela coisa horrorosa, depressão. Tem um outro livro, que também é de PNL, que se chama Refém Emocional. Muito importante, quem gosta de leitura, vai ler. Refém Emocional. O que é o refém emocional? É quando meu lado racional, meu lado emocional, razão e emoção, deveriam trabalhar juntas, na autoconversa, no autodiálogo. E aqui dentro do canal, quando a gente fala essas duas partes da psique, ego e self, é como se fosse o ego e o self se dialogando, como se fosse uma ponte entre ego e self.
E o que acontece? Que deveriam estar trabalhando juntos, essas duas partes. No refém emocional, o que acontece? O lado emoção, o lado ego sequestra a minha razão, sequestra o meu eu interior, sequestra o meu self, e aí eu faço coisas que eu não gostaria de ter feito, que vão piorar cada vez mais a minha vida. Por quê? Porque é um sequestro, que o ego sequestrou, não tem como mexer. Um sequestro de pessoas é a mesma coisa, por isso que chama sequestro emocional. E no livro Sequestro Emocional, Lisley, que é uma das autoras, ela fala algo muito interessante. Ela diz que a depressão é como se fosse um grande amigo, é como se fosse o seu melhor amigo. E ele está observando que você está indo por caminhos que não vão ser bons para você, que não vão te acrescentar, não vão te amadurecer, não vai fazer você evoluir. Você está ali, rebelde, amassando, insatisfeito com você, insatisfeito com o mundo, né? E tá ali. Esses sintomas da depressão, que a falta de apetite, o desejo de não querer sair, de querer morrer, de ficar moado, de tristeza doentia, de falta de motivação para tudo, esses sintomas, eles vêm como se fosse aquele amigo falando: isso não dá certo, não vai para esse caminho, não faz isso, não é assim. E fale, e você fica rebelde, não quero saber e tal. São sintomas que vêm ali, que na verdade, na psicologia profunda do Jung, é o self se manifestando para você tomar uma atitude e fazer diferente. E aí a gente não ouve. A gente toma um punhado de remédios e fica ali na nossa. E não evolui, não amadurece. Então, bora lá ouvir. Essa depressão está falando o que de mim? Esse transtorno, essa patologia está falando o que de mim? Que mudanças que eu preciso fazer no meu olhar pela vida, ou olhar para mim mesmo? Como eu vou mudar essa estrutura? Porque toda estrutura ela pode ser mudada. Se eu tenho uma casa e não gosto da estrutura dela, eu mudo. Se eu não gosto do meu corte de cabelo, eu corto de outra forma. Olhar por quê? E dialogar com os sintomas da depressão, com a depressão em si, porque ela tem algo para dizer para nós. Para dizer que assim não dá. Essa forma de interpretar a vida, de sentir a vida, que está falando de você, não dá. Não te leva a bons caminhos. Então a depressão, como todos os outros sentimentos que a compõem, ela nos sinaliza o que nós precisamos estar mudando. E como a gente não consegue sozinho, a gente precisa buscar um profissional. Porque é uma doença, é uma pandemia. E é uma pandemia que não se pega como o coronavírus, pela respiração, pelas mãos, pela mucosa, não. Né? Ela se alastra sem contagiar o outro. Mas o quê? O nosso desejo que as coisas sejam cada vez mais fáceis, cada vez mais para cumprir o nosso prazer na vida. E não é assim. A tecnologia cresceu muito, nos deu grandes facilidades exteriores. Mas trabalhar a casa mental, os sentimentos que nos compõem, isto nós não conseguimos fazer juntamente com a tecnologia. A tecnologia aumentou, nos dando grandes confortos, grandes facilidades, mas o conhecimento da nossa casa mental, de como nós funcionamos, está aqui embaixo. Né? Então, por isso que nós estamos assistindo cada vez mais o aumento da depressão, tirando a qualidade de vida das pessoas, cada vez mais. Tem um filósofo, ele chama Nietzsche,
ele diz que nós somos o abismo e a corda que atravessa o abismo. Legal, né? Dizer, de uma certa forma, que nós somos os principais médicos de nós mesmos. Nós somos os principais psicólogos de nós mesmos. Por isso aquela frase que de médico e psicólogo cada um tem um pouco, né? Então vamos nós lá praticar o autoconhecimento, nos conhecer, principalmente se nós estamos num processo depressivo, e buscar ajuda. Buscar ajuda por quê? Porque os nossos pensamentos, as nossas insatisfações conosco mesmo e com a vida, desequilibra todo o nosso psiquismo, né? E é muito importante nós realmente estarmos insatisfeitos com a gente. Vocês não acham? Insatisfeitos com a vida. Porque é a insatisfação com a vida que nos tirou da caverna, né? É buscar meios diferentes. É insatisfação de ficar lá só fazendo fogo que levou os cientistas a criarem a luz elétrica, a eletricidade. Então, a insatisfação, conforme a estrutura, pode nos dar, e nos deu, tudo isso que nós temos hoje de tecnologia. E a insatisfação conosco mesmo, isso é importante, é legal, por quê? Se a gente não tiver nada insatisfeito com a gente vai evoluir para quê? A gente vai buscar conhecimento para quê? A gente vai procurar se auto-melhorar para quê? A gente vai assistir esses vídeos para quê? Eu estou satisfeito comigo mesmo, né? Então, a insatisfação, conforme o nosso olhar, a nossa estrutura, nossa interpretação, ela é muito boa. Ela cria evolução, progresso. Só que a gente está precisando agora fazer o progresso conosco mesmo, né? Então, estamos satisfeitos com a gente se acha mais burro, mais incompetente, mais isso. Vamos buscar meios de se melhorar e ser uma pessoa melhor. Então, fica aqui o meu convite a esse autodescobrimento. Falar sobre a depressão é isto, e para trabalhar com ela, lidar com ela, eu preciso de entender todos esses conceitos para trás.